Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos então para a nossa terceira lição desse trimestre da revista da CPAD. O título: Homens dos quais o mundo não era digno deles, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Os hinos sugeridos são o 8 da harpa cristã, o 188 e o 302, para você, se você quiser ouvir, louvar, pegar sua harpa, faça isso aí, seja edificado. A lição de número 3, o título é A impaciência na espera do cumprimento da promessa. A gente vai falar sobre isso na lição dessa semana, sobre a impaciência, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre essas coisas que vêm à tona quando nós estamos aguardando o cumprimento da promessa. Não somente Abraão, mas a palavra de Deus ela é incrível porque ela não eliminou essas partes feias da Bíblia. Ao contrário, ela deixou essas partes vulneráveis de homens e mulheres de Deus para nos ensinar, para que a gente venha entender que nós, como humanos, falhamos e temos as nossas oscilações. O textuário está em Gênesis, no capítulo 16, e o versículo 2, e diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da lição. Passa para o próximo. A verdade prática é: a impaciência é antagônica à fé. O que isso significa? Ela é ao contrário. Enquanto a fé vai por um caminho, a impaciência vai por outro. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo. Tem até um louvor antigo que nós louvávamos, falava assim, ele tarda, mas não falha. Mas o mais correto seria dizer, ele não tarda e ele não falha, porque as suas promessas são cumpridas no tempo certo. A leitura bíblica que a revista O Comentarista colocou está em Gênesis, no capítulo 16, o versículo 1 e o 2, e diz, vai do 1 até o 16, é o capítulo todinho ali, a gente vai estar fazendo a leitura aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, lembra, quando ele sai ali da terra, ele tem 75 anos, nós já estudamos isso nas lições anteriores. Lembra que eu ainda falei, guarda a idade de Abrão, ele tinha 75 anos. Então, 10 anos se passaram, ele já estava morando em Canaã, 10 anos, e a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. A gente vai falar mais disso, estou me segurando aqui, porque a gente vai falar mais disso. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então, quando acontece ali a concepção da criança, Agar vai lá reclamar com Abrão. Meu Deus, né? Vamos falar mais disso também. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Olha só, apesar de ter se deitado com Agar, Abrão não deixa de amar Sarai. Ele não deixa de amar sua esposa. Então, olha o que ele diz. Apesar daquela criança estar sendo gerada, é dele. Ele fala: Olha, ela é tua serva, você faz o que você quiser. E afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar,
serva de Sarai. Olha o que o anjo fala para ela. Serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ele falava: tu és o Deus da vista, pois disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então, a gente até vê em algumas versões, a versão King James, que ela já traz ali algumas palavras em hebraico, no original, e ali nessa versão da King James fala El Roi, Deus que me vê. Por isso se chama aquele poço, tá aqui, ó, de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Então pode ser que esse poço ainda esteja lá até os dias de hoje. Não sei, a gente pode dar uma pesquisada. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael, como o anjo tinha dito. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, olha só, ele tinha 75 anos quando ele recebe a ordem do Senhor, ele sai da terra, ele já está habitando 10 anos em Canaã, quando Sarai propõe a ele se deitar com Agar, e cerca de um ano depois, né, provavelmente ele já tinha ali seus 85 e alguns meses. Então, quando Ismael nasce, ele já está com 86 anos. Os objetivos da lição: apresentar a tentativa de Abrão em ajudar Deus, não só Abrão, como nós também, quantas vezes nós fazemos isso. Explicar as consequências de agir por conta própria e encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história, que nós sejamos então confrontados e fortalecidos nessa palavra, de permanecer firmes, perseverantes na promessa do Senhor. No final da lição a gente faz essa oração. Introdução. Todos os que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, meu Deus. Quem nunca sofreu uma consequência por não ter esperado o tempo certo? Quantos de nós já falamos na hora errada? Quantos de nós não soubemos esperar o tempo certo das coisas acontecer, para uma promoção, no casamento? Quantas vezes? E com Abrão e Sarai não foi diferente. Nessa lição meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. A palavra-chave é impaciência, para que nós venhamos guardar essa lição na mente e no coração. Então, a palavra-chave dessa lição é impaciência. Primeiro tópico: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Então, vou pedir para o chat GPT gerar essa imagem de Abraão. Olha como Sarai ainda está. Aí ele colocou uma moça bem jovem. A Sarai já era uma senhora, ela já tinha seus 75 anos. Você lembra que ela era 10 anos mais jovem que Abrão, então ela já tinha seus 75 anos, mas a palavra de Deus diz que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita. Então vamos ver aí a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus, entre aspas, porque o nosso Deus, ele não precisa de ajuda. Meu Deus. O nosso Deus não precisa da nossa ajuda. Meu Deus. Eu me lembro que eu trabalhava só um parênteses, eu trabalhava fiz um bico numa empresinha
E o encarregado, que era de uma outra religião, ele chegou com uma camisa estampada assim, com aquela imagem do Jesus europeu, e estava assim: Eu preciso de você. E aquela frase me incomodou. Uma colega minha ainda falou: Olha que linda a camisa dele. Só que aquela frase, de uma certa forma, me incomodou. Porque Deus, ele não precisa da gente. Ao contrário, ele quer a gente, ele nos quer. Como um pai que sabe que o filho não vai fazer bem feito, mas mesmo assim o pai vai falar: Filho, vem cá me ajudar. Assim é o nosso Deus. Se o pai fizer sozinho, vai acabar mais rápido, o serviço vai ser melhor, vai ser mais bem feito. Agora, quando você chama uma criança para te ajudar, ela vai fazer errado, vai demorar mais. E é assim como o nosso Deus age conosco. Ele não precisa da gente, mas ele quer a gente nos seus planos. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Então, olha o plano para ajudar Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que o seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Irmãos, esse capítulo, o capítulo anterior, o capítulo 16, essa impaciência, ela não parte só de Sarai. Não é apenas Sarai que está impaciente com a promessa. No capítulo 15, nós vemos que Abrão também está impaciente, tanto que ele confronta Deus. Ele fala: Senhor, eu não tenho filhos. É praticamente um lamento. Eu não tenho filhos. Para que eu tenho tantas riquezas? O meu mordomo, que nasceu na minha casa, que vai ser o meu herdeiro. Talvez ali até uma. Deixa eu jogar um verde aí para Deus, o que, que ele vai me dizer. Então Abrão faz isso com Deus no capítulo anterior. E Deus, olha só que coisa maravilhosa. Vamos para o próximo slide. A aliança de Deus e Abraão. A palavra de Deus diz que Deus manda Abrão sacrificar os animais, partir eles ao meio e abrir esse caminho no meio dos animais. O que que isso significa? Isso significa, eu já até passei o slide, mas o que que isso significava na época? Isso era uma forma de uma aliança nos tempos antigos. Os homens faziam alianças assim. Então eles partiam o animal ao meio. Quando eles iam fazer o animal, o que que eles falavam? Se eu não cumprir a minha palavra, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E olha só que tremendo. Deus passa no meio dos animais. Abrão cai num sono profundo e Deus passa ali no meio da aliança e Deus faz uma aliança com Abrão. Abrão entendeu perfeitamente o que Deus estava fazendo. Só que no caso do nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus é aquele que faz a promessa e ele cumpre a sua promessa. Então, o homem, Deus está falando assim: eu garanto a aliança. Eu garanto a aliança, Abraão. Eu garanto. Eu faço essa aliança com você e eu garanto ela. Olha que coisa maravilhosa. E é nessa cena, nesse cenário, que Deus fala para Abraão: ó, sai daí da sua tenda e dá uma saidinha. Dá uma olhadinha para o céu, olha para o céu, tenta contar as estrelas aí. Até alguns teólogos afirmam que Abrão provavelmente ele era um astrólogo, não na nossa palavra que hoje, né, hoje ficou um pouco banalizado, coisa de signo, essas coisas, não, mas era um estudante das estrelas. Então, quando Deus fala para Abrão, olha para as estrelas, Abrão, você que é um observador de estrelas. Olha para as estrelas, tenta contar elas, Abrão. É possível contar elas? Pois é. Assim vai ser a sua descendência, Abrão. Não se preocupe. E olha só, olha que maravilhoso isso. Capítulo 16. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, não podemos olhar para as circunstâncias. Se a gente for olhar para as circunstâncias, eu mesmo estou passando por uma situação, agora que eu estou olhando para as circunstâncias, eu falo: Deus,
não vai dar não. Eu falo na minha, não sei, Senhor, tenho perdido o sono, mas eu não devo colocar os meus olhos nas circunstâncias. Eu tenho que colocar os meus olhos para aquele que faz a promessa e que cumpre. A idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade. Ela pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Então, quando ela olha para as circunstâncias, ela fala: é o seguinte, Deus não está me dando, mas o que nascer dela vai ser meu. Olha só. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter, irmãos. Já pensou a gente pedir algo para Deus hoje e ele atender na mesma hora? Já pensou? Será que a gente vai ter a maturidade para receber isso da parte de Deus? Então, esse tempo é para forjar o nosso caráter. Nós temos o exemplo bíblico de Jacó. Quando que Jacó foi abençoado com um novo nome? Quando ele entendeu que aquilo que ele fez foi errado. Quando ele sofreu as consequências. Quando ele passou de enganador para enganado pelo seu sogro. A gente vê Daniel, que começa a orar e espera aquele tempo, porque o anjo precisou brigar ali nos céus, como diz a palavra de Deus. Ele teve que esperar o tempo. Foi um testemunho para nós, nós não teríamos esse testemunho, não teríamos o testemunho desse homem de Deus que aguardou e continuou orando. E talvez se fosse 40 dias, ele estaria lá orando os 40 dias. O exemplo de José, irmãos, eu acredito que José entendeu. Quando ele sonhou, ainda quando ele estava na casa do pai dele, ele entendeu o que aquele sonho queria dizer. Porque a palavra de Jacó guardou no coração. Jacó repreendeu ele, mas ele guardou no coração. Então eles entenderam o que aquele sonho queria revelar a ele. Só que Deus esperou o momento certo para aquilo acontecer, para que ele se tornasse o governador. É maravilhoso isso, meu Deus. A própria Esther aguardou o tempo ali, falou para o pessoal: olha, jejuem, jejuem. Será que ela se encontrou com o rei antes? Mas ela aguardou o tempo certo, ela pediu para o povo orar e jejuar. E ela esperou o tempo certo. Então, essa espera é para forjar o nosso caráter. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor. Irmãos, esperar é uma coisa que cansa. É cansativo esperar. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando nós esperamos nele, quando nós colocamos a confiança nele, nós temos a nossa força renovada. Sabe por quê? Porque toda ansiedade é arrancada, todo medo é arrancado. Quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, nós descansamos. Tiago também escreve: a prova da fé produz perseverança. E Romanos 5, dos meus favoritos da palavra de Deus: a tribulação produz perseverança. Olha só, não é o tempo de bonança, não é o tempo de alegria que produz a perseverança, é a tribulação. É a tribulação que produz a perseverança. Ah, mas eu sou servo de Deus, por que eu estou passando por isso? Todo mundo está passando por um tipo de tribulação. Todo mundo. A diferença é que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos os seus grandes feitos, nós vivemos os seus milagres. O mundo está padecendo, preocupado, ansioso, mas nós não estamos não, porque a gente conhece a palavra, a gente conhece aquele que prometeu. Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado, era a coação da esposa e do tempo.
e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. O tempo prova os corações. O tempo prova os corações. Sarai, ainda marcada pela cultura em que vivia, tomou uma decisão alinhada com os costumes antigos, semelhante aos registrados no Código de Hammurabi e nas tábuas de Nuzi. E olha que precioso, irmãos, os arqueólogos encontraram evidências dessa palavra. Por isso, irmãos, que quando nós alinhamos a ciência não é inimiga da palavra de Deus. Pelo contrário, irmãos, quando a ciência prova que a palavra de Deus estava correta, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha o que encontraram nesses códigos de Hammurabi e nas tábuas de Nuzi. Tinha essa lei que se a mulher não desse filhos ao homem, ela podia dar a sua serva e aquela criança que nascesse da serva era dela, era como se fosse dela. E a gente vê isso depois também com Jacó, né? Ali Raquel e Lia disputando quem dava mais filhos para Jacó. Elas pegam as servas dela para se deitar com seu marido para que gerasse mais filhos naquela competição. Então não é só quando a gente vê também no Código do Levirato, né? Na lei do Levirato, com Tamar e Judá. Nem tudo que é cultural agrada a Deus, irmãos. Nós temos uma cultura, né? Às vezes, se eu não me engano, eu não quero ser xenofóbica, como que chama, mas eu ouvi dizer, nunca fui ao Rio de Janeiro, e o pessoal fala que palavrão é como se fosse uma vírgula, e que as pessoas falam muito palavrão, muito palavrão, muito palavrão. E até os próprios crentes falam muito palavrão por conta dessa cultura. Mas nem tudo que é cultural agrada ao Senhor, não é porque é uma cultura que é a vontade de Deus. Então, era a cultura de Sarai, ela foi criada naquela cultura, mas aquilo não era a vontade do Senhor. E esperar faz parte do processo da promessa. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmos 41 diz: Esperei com paciência no Senhor. Quando eu esperei com paciência no Senhor, olha o que aconteceu. Ele se inclinou para mim. Olha o que acontece quando nós esperamos com paciência nele. Ele se inclina, ele é o Deus que vê, ele observa e ele ouviu o meu clamor. Aqui não está dizendo que ele ouviu e abençoou e atendeu o pedido, não. Às vezes nós esperamos com paciência no Senhor e não acontece aquilo que a gente estava na expectativa. Acontece de um jeito diferente, acontece de uma forma diferente. Mas uma coisa é certa, quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina e Ele ouve. Aleluia! Glória a Deus! Agar zomba de Sarai. Olha só o que acontece. Agar acaba zombando de Sarai quando ela engravida. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Imagina, que privilégio eu ajudar a minha senhora, que privilégio. Então Abrão tomou a sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem, mas olha só o que acontece. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Imagina só, Agar agora engravidou. Aí, Sarai fala para ela: ô Agar, filha, tira aquelas roupas do varal. Eu tirar a roupa do varal? Você sabe quem eu sou? Eu tô carregando o filho do meu patrão, o filho de Abraão. Eu tô carregando. Você acha que eu vou fazer esse tipo de serviço? Sarai, vem me ajudar aqui em tal coisa. Eu não posso.
não posso. Então soberbo, por isso que a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Então a soberba, ela precede, ela vem antes da queda. E olha só o que acontece com Sarai, com H, ela colhe dessa soberba. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Imagina, a frustração, ela colocou a expectativa naquela moça e agora ela está sendo zombada, estava sendo desprezada, aquela competição. Quando uma pessoa carrega frustrações, no caso de Sarai, frustrações prolongadas, e põe a prolongada nisso, né? Como Sarai com a esterilidade, algo acontece internamente. A expectativa não atendida gera pressão emocional. A dor de não ver acontecer vira peso constante. Psicologicamente, isso gera ansiedade e sensação de impotência. Tem coisa pior do que a gente saber que a gente não está no controle das coisas? A mente tenta resolver o que não controla. Para aliviar a dor, a pessoa tenta criar soluções, mesmo que não sejam saudáveis ou corretas. Sarai cria uma alternativa, que a alternativa é H, e hoje isso aparece como decisões precipitadas, quando não aguardamos uma promoção, acabamos pedindo conta do emprego, às vezes você só está cansado, e aí cansado nós não raciocinamos direito e acabamos tomando decisões precipitadas. Cansados, nós falamos coisas que não deveria. Então é sempre bom nunca tomar uma decisão ali no calor do momento, esperar a poeira baixar. Às vezes nem sempre é fácil isso acontecer, nem sempre. Eu acho que a maioria das vezes não é fácil, quando a gente vê, a gente já fez. Mas por isso que é sempre bom a gente estar em constante oração, como diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Orai sem cessar, está em constante oração, sempre meditando na palavra do Senhor, para que a gente não possa ter esses escorregões precipitados. Decisões emocionais geram consequências relacionais, e é claro que é relacional, porque a gente acaba consequência com o outro. Depois que H engravida, surge a comparação, imagina, H ali passando a mão na barriga, na frente de Sarai, esfregando a barriga, acariciando a barriga, conversando com as outras mulheres ali do clã, planejando as roupinhas, fazendo roupinhas e olhando com desprezo, e vendo desprezo ali. E o conflito dentro da casa. Feridas internas começam a se manifestar externamente e as relações viram um campo de disputa, um campo de batalha. Aquilo que estava embutido só lá dentro começa a sair para fora. E é por isso que Jesus falou que contamina não é aquilo que entra, é aquilo que sai, porque aquilo que sai, as palavras, as reações, isso é que vai contaminando, sai para fora, né? A frustração mal resolvida contamina o futuro. Sarai não resolveu sua dor, ela tentou contornar. Qual foi o resultado? O ambiente ficou tóxico, insustentável, porque é horrível você estar num ambiente assim, é péssimo. A promessa ficou mais distante emocionalmente, porque aí veio a frustração de vez. E o sofrimento aumentou, porque até então o sofrimento era o quê? Era só aguardar a promessa vir, era a esterilidade. Agora aumentou para quê? Para a rejeição, para o desprezo, para os conflitos. Então o sofrimento acabou aumentando. Sarai achou, foi procurar sarna para se coçar e achou. A frustração não tratada nos leva a decisões que aliviam o presente, mas comprometem o futuro. Por isso que muito do que nós somos hoje é das algumas frustrações que nós tivemos lá na infância e nós acabamos carregando por toda a vida, descontando no cônjuge, descontando nos filhos, descontando nos amigos.
Então, nós devemos tratar as nossas frustrações e entender o que que é isso aqui que eu tô. Peraí, será que eu tô com raiva mesmo do meu cônjuge? Será que eu tô nervoso? Não será uma frustração? E aí eu tô descontando nele? Será que eu tô frustrada com o meu chefe? E aí tô descontando nos meus filhos? Será que eu tô frustrado com a minha maneira de viver? Será que eu estou frustrado porque eu não estou me cuidando, porque eu não cuido do meu espiritual, não cuido da minha saúde, e aí estou descontando nos outros? Então, nós precisamos tratar as nossas frustrações. Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Vamos ao segundo tópico: as consequências de agir por conta própria. Conflito familiar, essa imagem aí da novela da Record, o nosso amigo, o amigo de Deus também, Abrão e Sarai, ali nesse conflito. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para todo o clã. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Ela esqueceu que ela era uma serva. Que aquele filho que estava ali não era dela, era de Abrão e de Sarai, conforme a cultura. Ela esqueceu disso. Ela acabou esquecendo, então ela esqueceu que ela era uma serva. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Isso é muito engraçado, né? Porque foi ela que falou lá, toma minha serva. E aí ela vai cobrar de Abrão, toma, faz alguma coisa, você não está vendo o que está acontecendo? Faz alguma coisa. E disse Abrão a Sarai, eis que a serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E aí Sarai começou a afligir ela. Talvez Sarai ainda estava meio ressabiada, não sei se é, esqueci, não sei se é recabiada ou ressabiada, acho que é ressabiada. Talvez Sarai estava com medo ali de confrontar Agar por causa de Abrão, porque ela sabia que aquele filho era muito desejado, era muito querido. Então, talvez ela ainda estava se segurando ali pelo seu casamento. Mas quando Abrão dá a carta branca, ela começa ali a afligir também. O que que é? Você está pensando que você é o quê? E aí começa a afligir ela, tanto que Agar fugiu de sua face. Além do que ela estava grávida, os hormônios estavam à flor da pele. Então, quando a H começa a confrontar ela, ela foge, ela decide fugir. H e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento um pela outra. Sarai, porque não teve paciência, já não tinha tido, né? Antes não teve paciência para lidar com a situação. E H, porque foi ingrata, ela esqueceu que ela era uma serva. Talvez se o posicionamento dela fosse diferente, de humildade, ela estaria lá, teria ficado na casa de Abrão até Sarai morrer e ela ser a segunda esposa. Mas, né, o problema não, elas não tiveram sentimento um pela outra. Podemos imaginar a triste situação de H, apesar de, né, a gente olhar para H, né, com um certo desprezo porque ela era serva. Era uma situação difícil, ela estava grávida pela primeira vez, longe da família. Provavelmente ela foi dada para Sarai lá no Egito, porque lembra uma serva egípcia, provavelmente pode ter sido isso que aconteceu. Sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Também numa atitude precipitada. O Deus que entra em ação, apesar de nós. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve e vê a resposta ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Olha o que o salmista escreveu. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Nós vemos às vezes as pessoas diante de um luto, diante de uma enfermidade, falarem: ai, por que que Deus foi tão injusto comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que só comigo acontecem essas coisas? Deus, Ele ama a justiça. Ele ama e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros.
Então nós temos um Deus que é justo, que ama a justiça. Ah, irmãos, nós devemos ser pacientes e não blasfemarmos, não sermos hereges contra o Senhor, porque tudo coopera para o nosso bem. Eu lembro do que o pastor Rodrigo Silva, ele falou uma vez, teve uma tragédia, aconteceu uma tragédia uns anos atrás, eu nem lembro mais que tragédia que era, e ele trouxe isso, mas se Deus existe, por que essa tragédia aconteceu? E aí ele citou um exemplo, está acontecendo essa tragédia? Eu acho que era a tragédia do Rio Grande do Sul que teve aqui no Brasil. E ele falou, olha, está tendo essa tragédia agora lá, mas em outros lugares do mundo as pessoas estão celebrando. Em outras cidades, as pessoas estão vivendo a sua vida. Teve a tragédia, quando tem uma tragédia num lugar, as pessoas continuam casando, planejando, tendo filhos. Então, o sol nasceu para todos. E não seria como o Jó fala, eu recebi a bênção de Deus, eu não receberia também as coisas ruins? Eu só vou querer as coisas boas? Então, nosso Deus é justo, não tem essa pessoa. Ela pode ter nascido num berço de ouro, ela vai sofrer alguma aflição em algum determinado tempo da vida, porque faz parte, foi com a queda isso veio, isso aconteceu. Então, o que nós devemos fazer é dar graças em todo o tempo. É difícil, mas nós devemos, em todo o tempo, dar graças a Deus. Senhor, eu sei que isso está acontecendo para um propósito. E é tão fácil a gente dizer: eis-me aqui para fazer missão, eis-me aqui para pregar, eis-me aqui para ajudar alguém, né? Tipo, e aparecer. É muito fácil, eis-me aqui para isso. Eis-me aqui para o meu nome aparecer. Mas e o eis-me aqui para uma tribulação? O eis-me aqui para uma morte? O eis-me aqui para uma doença? Fica essa reflexão aí. Depois que Sarai afligiu Agar, essa fugiu, foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto a uma fonte. Em seguida ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai. O Agar, você fugiu, mas você continua sendo serva de alguém, tá, Agar? Você continua sendo a mesma. Serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? O anjo sabia, mas ele queria a resposta dela. E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora, volta, humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Se você tem passado por uma situação como essa, espera no tempo do Senhor, porque no seu tempo Ele vai dar o momento certo, Ele vai criar uma situação para você ir lá e se reconciliar e pedir perdão. Eu tenho orado por isso nesse momento, uma situação da minha vida. Eu tenho pedido: Deus, eu não quero mandar mensagem no WhatsApp, porque é frio, eu quero ter uma oportunidade mesmo. Então, cria essa situação. Então, até essa situação ser criada, que o teu Espírito vai trabalhando em mim e na outra pessoa. Então, nós devemos voltar e se humilhar, como nós lemos na lição número 1. Humilhai-vos, humilhai-vos diante do Senhor, se humilhem e Ele no tempo certo vos exaltará. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é humilhar. Mas se eu me humilhar, se eu mandar mensagem, se eu falar, a pessoa não me responder, você fez sua parte. Porque Deus manda o quê? Você se humilhar. Ele não falou que vai acontecer, mas Ele mandou você se humilhar. Oh, meu Deus, difícil, né? Espírito Santo nos ajude. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. Deus tinha feito a promessa que era para Abraão e Sarai, mas ele não desamparou a serva, porque nosso Deus ama a justiça. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. O agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. É difícil, mas peça ajuda a Ele, assim como o pai daquele jovem endemoniado que pediu: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me ajude a esperar, Pai.
Como uma jovem que eu aconselhei essa semana, e ela falou: eu queria ter o WhatsApp de Deus, o Deus que conduz a história, o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Que coisa linda quando você vê um Ismael, conhecer um Ismael. Olha que lindo o nome dele significa. Deus ouviu. Ismael é a lembrança. Irmãos, que coisa maravilhosa. Toda vez que Agar chamava Ismael, que coisa linda. Ela se lembrava do Deus que ouviu. Meu Deus. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Temos outras duas situações em que Deus estava ali no deserto. Em 40 anos, com o povo de Israel e com Jesus ali no seu jejum de 40 dias. Então Deus sempre está presente no deserto. O deserto não é um lugar ruim, porque Deus não existe lugar ruim. Porque nós nunca estamos sozinhos, foi uma promessa do Senhor. Nós nunca estamos sozinhos, então não existe esse lugar ruim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja numa nuvem tenebrosa, num lugar escuro, sem conseguir apalpar os lados, ainda que eu não esteja vendo, eu não estou sozinha. Não estamos sozinhos. Deus está lá. Não existe lugar ruim, porque o meu Deus está lá comigo. Então, mesmo que eu suba no mais alto céu, aleluia, mesmo que eu desça a profundidade, mesmo que as nuvens, que a escuridão me cubram, ai, irmãos, Deus ainda está lá, no Salmo 139. O Eterno agiu em seu favor, e não só em seu favor, de Sarai e Abraão, seu servo também. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era o filho do amigo de Deus e pai da fé. Que coisa linda, meus irmãos. Tudo conforme a sua soberana vontade. Pedi para o Iá gerar essa imagem dos árabes nos povos antigos, porque foi a origem de Ismael, originou os povos árabes. Nos tempos de Abrão era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Para Abrão era comum, para a mulher nem tanto. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Que coisa linda, ele obedeceu também. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. E eu me lembro da lição anterior, em que nós falamos de Abraão e Ló. Então, nem toda promessa envolve os outros. A promessa era para Abrão e Agar. Quando Deus faz a promessa para Abrão, sai do meio da tua parentela. Não era para Ló sair junto com ele. A promessa era para ele, para Abrão. Da mesma forma aqui, a promessa é para Sarai, não é para Agar. Então tem promessa, tem coisa na nossa vida que é para nós. Ah, mas eu quero tanto abençoar fulano, mas tem coisa que é para você, que Deus tem para você. Então, né? Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação, e fez mesmo, até hoje ela está por aí. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano. E os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Glória a Deus. Aleluia.
O cuidado de Deus em todo o tempo. Olha só, o Iá tá doido. Ele colocou essa mulher mais com cabelinho branco. Acho que ele devia colocar aquela primeira imagem, ela como Sarai, né? Mas enfim, aqui tá as duas mulheres juntas, porque Ismael nasceu, Abraão ali com Ismael no colo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Irmãos, para a época, quem olhasse ali, aquilo era uma atitude de rebeldia, ninguém ia ajudar ela. Ninguém ia ajudar ela ali sozinha, vulnerável. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ah, irmãos, onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Estava lá do seu lado. Ele estava lá, ele sempre teve. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Então, é ele, por isso que os nossos olhos devem estar voltados para ele. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, é nada. Não esteja inquieto por nada, por nada. Meu Deus, ajuda nós. Porque é por nada, é por nada. Não, nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Tem o louvor do... esqueci o nome. Delino Massal, que diz assim: um Deus tão grande, tão poderoso, tanta coisa para fazer, tantos problemas para resolver e ainda assim cuidar de mim. Às vezes a gente acha que Deus está preocupado com o câncer, com os povos perseguidos, que Deus está preocupado mais com as crianças famintas, que Deus está preocupado mais. Irmãos, o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, até os nossos problemas pequenos importa para Deus. Por isso que ele diz lá, de novo, citando o Salmo 139, o Deus que conhece o meu assentar e o meu levantar, para que Deus está preocupado com o meu assentar e com o meu levantar? Meu Deus! Mas ele se importa. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, antes de eu ficar, vem a ansiedade, mas o que eu tenho que fazer? Paulo dá aqui, não dá para apertar um botão, né, na nossa cabeça e, bem, desliguei a preocupação e não estou mais preocupado. Não é assim que funciona. Mas Paulo dá uma dica, ó, antes peça em oração, em súplica. Suplicar, irmãos. O que é suplicar? É gemer, é pedir. Não é falar, ai, Senhor, está nas suas mãos. Está nas suas mãos, Senhor. Não, é orar, é suplicar, é mostrar para Deus que você quer. E outra, com ações de graça, com ação de graça, dando graças a Ele. E olha só o que vai acontecer depois que a gente faz isso. E a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, provem e vejam que o Senhor é bom. Faça a prova dele. Faça a prova dele. Põe o joelho no chão. Põe o joelho no chão. Ora, suplica, agradece. E a paz dele que ninguém entende, ninguém. Vão olhar para você e vai dizer, mas você está tão tranquilo, é porque a paz de Deus que excede o entendimento está no meu coração. Guardou meu coração e o meu pensamento. Ai, coisa maravilhosa é a palavra de Deus, é o nosso Deus. Obtendo da sua força, para que segundo as riquezas da sua glória, riqueza, irmão, é riqueza, é abundância, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, pelo Espírito, nós sejamos
fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus dentro do homem interior, aqui dentro de nós, Efésios 3,16. E Paulo ainda ali em Filipenses, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele dá uma lista ali, Paulo, anterior a esse versículo, ele não é um amuleto, não é uma mágica. Posso todas as coisas naquele que... Não. Se eu tiver em abundância, se eu tiver em necessidade, se eu tiver no conforto, se eu tiver em segurança, se eu tiver em perigo, se eu tiver saudável, se eu tiver doente, se eu tiver em paz, se eu tiver em guerra, posso todas as coisas. Em Cristo, que é Ele que me fortalece. Essa força não vem de mim, vem dele. E recebendo sua misericórdia, graça e ajuda, o Deus soberano em seu infinito amor há de nos acolher. Que coisa boa é ser acolhido pelo nosso Pai. Já indo para finalizar, Deus é soberano e Ele conduz a história, Ele conduz mesmo. Parece que está fora de controle, mas Ele está no controle. Conclusão. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, e como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, antes de Abraão, antes de Sarai, antes de Agar, antes de Adão, antes de mim, antes de você, ele é. Antes que o haja houvesse, como diz a canção, antes que o haja luz houvesse. Ah, meu Deus, antes disso, ele já era. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém. Ninguém escapa das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Fique com essa palavra no seu coração. Peço que, por gentileza, você deixe o seu like, deixe o seu comentário, qualquer coisa para ajudar, nem que seja um amém, uma reação, um coração, uma mãozinha, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Compartilhe também, se na sua igreja não tem escola bíblica, compartilhe com seus irmãos, peça para o seu pastor, fala, pastor, posso compartilhar essa lição no grupo da igreja, e vamos crescer juntos. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Ore por mim, ore pela minha vida, ore pela minha família, que eu estou em oração por você também. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa lição maravilhosa. Pai, quero te agradecer por essa lição, quero te agradecer à editora CPAD, quero te agradecer, Deus, aos homens e mulheres de Deus que trabalham para que essa lição chegue até nós. Quero te agradecer pelo privilégio, Pai, que nós temos de ser atalaias da tua palavra, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio, Deus, de carregar a tua presença, Pai, de carregar a tua palavra. Obrigada, Deus amado e Deus querido, pela tua bondade. Obrigada porque a tua palavra nos mostra. Obrigada por ter deixado a tua palavra, que nós fortalecemos a nossa fé, nós nos animamos por causa da tua palavra, por causa dos seus grandes feitos. Conforme diz o profeta, Senhor, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Deus, e nós trazemos a memória lendo a tua palavra, Pai. Nos ajude, Deus, a ser pacientes, Pai, a esperar pela promessa, a esperar o tempo certo, Senhor, a ser paciente, Deus, até o dia da nossa recompensa eterna, Pai. Cumprindo a tua palavra, Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo, Pai. Então, nos ajude a perseverar até o fim, Pai. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima.